Salve, salve, nação atleticana, massa alvinegra! Aqui quem fala é o Caio e você está no canal Apaixonados pelo Galo, o seu canal de informações, o seu canal de notícias do Clube Atlético Mineiro. E infelizmente o Atlético perdeu ontem para o Libertad, né? O jogo ficou 1 a 0, o Atlético tomou um gol com 8 minutos de jogo e depois não conseguiu jogar, não conseguiu se livrar aí da má fase em furar retrancas, né, que o Atlético tem aí desde sempre, e acabou não conseguindo fazer o seu gol, não empatando e muito menos não virando o jogo, né? Então o placar final foi esse, 1 a 0 para o Libertad. E na entrevista coletiva o nosso Eduardo Cudê fez várias críticas, várias ressalvas aí sobre o presidente, investidores, torcida e também a comissão aí de... comissão não, aos jogadores, né? A torcida, ele só disse que... Vamos ver. Vamos ver. Ele só disse que ficou um pouco chateado e eu vou pôr na tela para vocês acompanharem comigo. Hoje sim tá na tela. Tá na tela. Cudê dispara contra a diretoria do Atlético após derrota e cogita deixar o clube, né? Eu não vou rodar aqui a entrevista, até porque quem não fala espanhol não vai entender nada, né? Então vou focar mais aqui na matéria. Após a derrota do Atlético por 1 a 0 para o Libertad na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o técnico Eduardo Cudê disparou contra a diretoria, se revoltou com parte da torcida e cogitou deixar o clube antes do fim do contrato, afirmando que pediu uma inclusão de uma cláusula de saída a 15 dias. O treinador criticou as recentes saídas de atletas como Ademir e Sacha e pediu reforços para seguir no trabalho, né? Então tá aí, o diretor esportivo falou do grupo, né? No caso, o diretor do Galo falou do grupo. Me buscaram, essas são as palavras do Cudê, tá? Me buscaram, teve um tanto de coisa que estavam sobre a mesa. Não vim pelo dinheiro, nem por nada. Venho pelo desafio esportivo, porque gostou do clube. Mas tudo trocou. Ou vocês não sabem que tudo trocou? Aí ele fez uma pergunta, né, para os próprios jornalistas. Perdão, vou melhorar aqui a leitura que tá um horror. Ele fez uma pergunta, né? Vocês não sabem que tudo trocou? Eu fiz as últimas vendas? Eu aprovei alguma venda? Ou não souberam que a última venda que não era para acontecer era mais fácil colocar Sacha hoje ou estrear um jovem na Libertadores? Foi o que disse aí o Eduardo Cudê. E ainda completou, né? Ele aqui, né, nesse parágrafo, ele fala sobre a questão aí de... faz várias perguntas, né? Se foi ele que vendeu, se foi ele que negociou os jogadores, né? Se foi com o aval dele. Então o Sacha ou o Ademir deve que não foram com o aval dele as negociações, né? Como muitos estavam falando, né? Que teve a aprovação para deixar o clube, né? E realmente ele aí acaba ficando claro que não foi isso pelas palavras que o Cudê falou. E ele ainda completou aqui, ó: se não fosse eu, o diretor, os jogadores, estava fora da Copa Libertadores no primeiro jogo. Se não trazem 3, 4 milhões, estávamos fora. Estamos numa final do estadual e ganhamos o primeiro jogo. É normal isso? Os investidores acompanham até a morte os diretores e os jogadores, mas o meu contrato está na mesa. Que façam o que querem, né? O que vivi hoje é uma loucura, sendo arremessada cerveja, né? Tacaram um copo de cerveja, né, no Eduardo Cudê, aí vindo da própria torcida do Atlético, e foi isso que ele ficou meio chateado com a torcida. Ele não criticou a torcida, né, em questão de vaias, alguma coisa do tipo, né? Pelo menos no que eu vi, ele falou mais sobre essa questão aí do copo e também de algumas vaias, né? Ele falou sim, mas não criticou assintosamente a torcida em questão de vaias, porque ele sabe que isso é uma coisa que pode acontecer, uma coisa que é recorrente na vida de atletas e de treinadores também, né? Aí ele ainda fala: agradeço os torcedores que empurram até a morte, mas vi hoje algo que nunca tinha visto, meu próprio torcedor atirando copo de cerveja. Isso é normal com 10 partidas vencidas?
Então, tem a situação, né? Até o Eduardo Panzi colocou muito bem na Itatiaia ontem, essa questão aí dele ter falado que venceu 10 jogos e que o aproveitamento dele é muito bom. Né? Realmente o aproveitamento dele é mais de 50%. O aproveitamento do Eduardo Cudê no Atlético é muito bom. Venceu 10, se eu não me engano, empatou 3 e perdeu 2, certo? Em 15 partidas. Ok. Mas igual o Eduardo Panzi estava falando, e eu faço das palavras dele as minhas, né? Pro Cudê falar uma coisa dessa, ele tem que ganhar jogos, principalmente em questão de torcida. Ele tem que ganhar jogos no Campeonato Brasileiro, ele tem que ganhar jogos na própria Libertadores, para ele vir com essa comparação. Porque o torcedor vai falar alguma coisa dessa assim pro torcedor, o torcedor vai virar para ele e vai falar: ô Cudê, você ganhou 10 partidas de Campeonato Mineiro praticamente. As suas maiores sequências de vitória foram no Campeonato Mineiro. Aí agora, né, na hora que o sarrafo, né, subiu, você perdeu a primeira partida da fase de grupos da Libertadores. Não estou dizendo aqui que está tudo errado, não estou dizendo aqui que o Cudê tem que deixar o Atlético, até porque eu acho ele um grande treinador e eu acho que ele tem que permanecer até para a sequência da temporada, e até porque o Atlético também não vai achar outro treinador do nível ou acima do Cudê desempregado hoje. Teria que tentar desempregar algum treinador, teria que tentar contratar algum treinador empregado, né? Mas aí fica essa situação. Venceu 10, sim, mas cadê as vitórias da Libertadores, né? Venceu o Milionários, venceu o Carabobo, né? Mas na hora que subiu o sarrafo um pouquinho, porque o time do Libertad é pouco melhor que o do Milionários, perdeu, né? E dentro de casa, dentro do Mineirão. Então isso a torcida não vai aceitar, Cudê. Isso a torcida não vai aceitar. E você pode falar que ganhou 10, 20, 40, mas se você perder uma de Libertadores, tem o peso dessas 40 que você venceu no Campeonato Mineiro. Então é uma coisa bem complicada, né? Essa relação aí, torcedor e técnico. Até porque o Everson também foi muito criticado e tudo mais, né? Fazia algumas defesas, mas falhava. Então todo mundo só olhava, na maioria das vezes, as falhas que o Everson tinha, né? E não as vezes que ele salvava o Atlético. E hoje é a mesma coisa, né? Domingo eu já vi gente falando fora Everson, né? Porque sábado ele errou no gol do Benítez, né? Mas se esquecem que é um grande goleiro e que a gente precisa dele pro restante da temporada, e que em qualquer clube do futebol brasileiro, o Everson hoje, ele brigaria por titularidade. Seria titular na maioria dos clubes e em alguns brigaria, né, corpo a corpo ali com o goleiro titular para pegar a titularidade. Então vamos continuar lendo aqui rapidinho só a outra matéria que eu separei aqui para vocês acompanharem comigo. Deixa eu fechar a propaganda aqui. Ainda sobre o Cudê, as decisões dos investidores do Atlético que frustraram o Cudê. O técnico desabafou longamente depois da derrota do Atlético e tal, beleza. Eduardo Cudê reclamou abertamente de decisões de investidores do Atlético referentes ao planejamento do time em 2023. Em entrevista nesta quinta-feira 6, depois da derrota por 1-0 contra o Libertad no Mineirão, pela primeira rodada do Grupo G da Copa Libertadores, o técnico argentino cobrou os gestores do clube. Também tem que falar, pois é. Então aqui eles pontuaram, né? O Super Esportes pontuou aqui as coisas aí que o Cudê mais cobrou nessa entrevista. Alguns questionamentos de Cudê são: pedido não ouvido pela direção para não vender Eduardo Sacha ao Bragantino. O atacante se transferiu para o clube paulista por 5 milhões. Então, para começar, o Sacha ele não teve o aval do Cudê. Aqui a gente já está tendo a confirmação que ele não teve o aval do Cudê, né, para sair do Clube Atlético Mineiro. Então, isso aí já foi um erro, porque 5 milhões vai mudar a vida do Atlético, vai tomar outro rumo a vida do Atlético com 5 milhões de reais, né? Eu acredito que não. Então era melhor nesse momento fazer a vontade do treinador, manter o atleta, certo? Até para você ter um time um pouco mais competitivo. Mas o salário do Sacha é alto. Ok, mano, mas se você não vai trazer ninguém, é melhor ficar com o que você já tem, né? Porque às vezes você vende o Sacha e vai ser obrigado a buscar um cara mais caro no mercado,
né, de repente. Então qual o sentido que faz isso, né? Aí um segundo questionamento aqui foi a ausência de um centroavante com experiência no banco de reserva. No caso, foi justamente tá ligado aqui com essa saída do Sacha, né? Ele reclamou que teve que usar o menino da base lá, o Isaac, né? E utilizou no final do jogo o Hever, né? Na função ali no fim do segundo tempo, para tentar, sei lá, achar uma bola cruzada na área e o Hever fazer um gol de cabeça, alguma coisa do tipo. Aí o terceiro questionamento, necessidade de implorar os investidores para contratar um volante que suprisse a ausência de Alan por lesão e fizesse sombra a Otávio, né? Recentemente o Galo anunciou o argentino Rodrigo Batalha. Isso mesmo, o Kudê, ele disse que teve praticamente que implorar para trazerem o Batalha, né? Porque ele já não estava sabendo aí como que ele ia arrumar um substituto pro Otávio, se o Otávio de repente não pudesse jogar alguma partida. Mas aí eu pergunto pro Kudê, o Patrick e o Edenilson vieram a pedidos seus também, né? O Kudê não tá certo em todos os questionamentos dele. Em questão de prometer e não cumprir, ok. Mas em questão de volante, você trouxe o Patrick e você trouxe o Edenilson. Foram dois jogadores com seu aval. E são dois jogadores que não são ali primeiros volantes, né? Mas o Patrick pode fazer essa função. E o Alan, já ele tá aí, se Deus quiser, novamente, né? Juntamente com o Otávio aí. Então, é uma coisa que eu acho que estava fora dos planos contratar o volante. Aí dá até para entender a diretoria. E tem aqui, né, a indicação de Maurício Lemos e Renzo Saravia, ambos com negociações a custo zero. Em meio ao descarte do clube de pagar por Felipe, né, ex-Atlético de Madrid, e hoje no Nottingham Forest da Inglaterra, e Gilberto do Benfica, né? Então ele pediu ali, na verdade, pelo que ele falou, foi prometido a ele contratações como o Gilberto, como aquele Gilberto mesmo que passou no Fluminense, o lateral direito, hoje está no Benfica, jogou muita bola por aqui e hoje está até na reserva lá do Benfica, mas ainda é um jogador sensacional aqui para contratar no futebol brasileiro, né? Seria uma contratação de peso. E o Felipe também seria uma contratação muito, muito boa, né? Uma contratação de peso, uma dos melhores de zagueiro no futebol brasileiro. Acho que seria a melhor contratação para a temporada, né? Tem ali também o Lucas Veríssimo, que provavelmente está vindo para o Palmeiras, mas acho que se contratasse o Felipe, acho que seria melhor ainda em questão de experiência e tudo mais, experiência internacional e até nacional mesmo, né? E aí contrataram o Maurício Lemos e o Renzo Saravia porque vieram a custo zero, né? Você perde uma qualidade enorme aqui quando você pensa em Maurício Lemos e Felipe, que o Felipe joga, cara, o Felipe é muito melhor do que o Maurício, com todo respeito ao Maurício Lemos, que é um bom jogador, tá? Não é ruim. E o Saravia também perde em qualidade pro Gilberto, então aqui ele não ganhou, ele ganhou qualidade no elenco, né, um pouco, mas não ganhou o quanto ele podia ganhar. E ele está agora também com a insatisfação com o elenco curto do Galo. Diz ele que tem 18 jogadores, né, e que é complicado trabalhar. E realmente o elenco do Atlético está bem reduzido, né? Para o calendário repleto de jogos e competições, Mineiro, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, né? Então, ele ressaltou isso, ele disse que querem que ele chegue vivo em todas as competições até o meio do ano, né, que é ali o ápice ali que o Atlético está pensando em investir. Chegou o meio do ano, o Atlético está pensando em investir ali na janela do meio do ano para trazer mais reforços de peso e tudo mais, mais reforços para qualificar ainda mais o elenco. Mas ele perguntou, será que a gente vai conseguir? Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir ficar vivo em todas as competições que a gente está disputando até o meio do ano. Então, quando isso sai da boca de um treinador, aí fica complicado, né? Aí a gente fica refletindo, a gente tem que pensar realmente o que está acontecendo. O fato é que o Atlético precisa resolver isso o quanto antes, porque isso é muito ruim mesmo, para a torcida e para o time em geral, para tudo, né? Galera, o que você achou do vídeo de hoje? Desculpa o vídeo, parece que eu me alonguei um pouco mais, né, no vídeo aqui, um pouco mais do que necessário, mas eu também tinha que falar um pouco sobre essa questão, né? E eu espero que vocês entendam, né? Espero que não tenha ficado muito maçante para vocês assistirem. Tomara que vocês
assistam este vídeo até o final, tá? Então é isso, galera, eu queria agradecer vocês, deixar muito claro que eu tô gostando bastante do apoio de vocês aí, cara. E, nossa, tá me ajudando demais e tá me motivando a cada dia mais trazer mais conteúdo aqui do Galo pra vocês, tá? Tô vendo que muitos de vocês estão gostando dos vídeos e ter esse feedback é muito bom, tá? Então é isso, galera, muito obrigado, não esquece de deixar o like aí pra tá fortalecendo, que é muito importante, tá? Compartilha com os amigos e é isso, a qualquer momento eu volto com mais notícias do Clube Atlético Mineiro e também deixe seus comentários, porque é muito importante e eu leio todos, né? Todo comentário que pingar aqui eu vou ler em qualquer vídeo, eu vou estar lendo e se, né, mandar salve e tudo mais. Fiquem à vontade, o espaço dos comentários aí é de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, um abraço, fui!